Nem todos encontram a paz da morte. Alguns nomes marcados pela história carregam algo além de seus legados, ecos de uma existência que se recusa a acabar. Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe, Maria Sangrenta, Napoleão Bonaparte, figuras icônicas que moldaram o mundo, mas deixaram para trás algo sombrio, inquieto, que ainda persiste nas sombras. Você já sentiu que a história às vezes parece viva demais? Como se algo, ou alguém, estivesse tentando falar através dela. Hoje, vamos explorar 4 histórias que desafiam o esquecimento, histórias que vão muito além da vida, e que talvez nunca tenham verdadeiramente terminado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você acredita que alguns espíritos simplesmente não conseguem partir? Prepare-se para descobrir o que se esconde entre o silêncio da história e os sussurros da eternidade. O que vamos revelar pode mudar a forma como você enxerga o passado. 1. Abraham Lincoln, o espírito da Casa Branca. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é uma das figuras mais reverenciadas da história americana. Porém, sua morte foi marcada por uma violência brutal, que acabou selando seu destino de forma trágica. Em 14 de abril de 1865, enquanto assistia a uma peça no Ford's Theatre, em Washington, Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um ato que abalou a nação e interrompeu sua vida de maneira abrupta. Uma morte tão violenta, em um momento tão delicado para o país, deixou uma marca profunda e gerou uma pergunta. Será que Lincoln realmente partiu? Bom, a resposta é: não. Ele não descansou. Muitos acreditam que sua alma foi forçada a permanecer na Casa Branca, o local onde ele governava e onde sua vida teve um fim tão abrupto. Não se trata apenas de uma simples lenda ou folclore. Os relatos são inúmeros e, com o passar dos anos, se tornaram cada vez mais perturbadores. Funcionários da Casa Branca, presidentes e até pessoas comuns, que visitaram o local, afirmam ter sentido uma presença inexplicável, algo que vai além do simples arrepio na pele. Alguns dizem ter visto sua figura alta e imponente, vagando pelos corredores à noite, com uma expressão sombria, que mistura dor e fardo, como se ainda estivesse carregando o peso de suas decisões. E em cada aparição, há uma sensação de urgência, como se ele estivesse ali, aguardando algo ou alguém. Os passos de Lincoln não são os passos tranquilos de um espírito sereno. Eles são pesados, ressoando pelos corredores vazios da Casa Branca, como um aviso, uma lembrança constante de um homem que não terminou sua missão. Há quem diga que, nas noites mais silenciosas, você pode sentir o frio gelado da presença dele se aproximando, uma sensação de desconforto que se intensifica, até o ar ao redor começar a se tornar denso e opressor. Como se o próprio tempo estivesse hesitante em deixá-lo partir. Mas o mais assustador de tudo é o motivo pelo qual ele permanece. Algumas testemunhas afirmam que, em momentos de grande crise ou turbulência, o espírito de Lincoln parece se manifestar mais intensamente, como se ele estivesse lá para intervir, para garantir que a nação que ele ajudou a moldar não se perca. E ainda mais perturbador, a ideia de que Lincoln, mesmo após a morte, pode estar observando, esperando que os líderes que sucederam o seu cargo tomem as decisões que ele teria feito, ou talvez, que ele tenha sido condenado a voltar, eternamente, para corrigir um erro do destino. 2. Edgar Allan Poe, o poeta maldito. Edgar Allan Poe, o mestre do horror e da literatura sombria, é conhecido por suas histórias perturbadoras, onde a morte, a loucura e o medo são protagonistas. Mas, ironicamente, sua própria morte foi tão misteriosa e trágica quanto suas obras. Em 1849, Poe foi encontrado em um estado delirante e incoerente, vagando pelas ruas de Baltimore. Ele morreu pouco depois, sem jamais revelar o que aconteceu durante os dias de sua morte. Sua morte prematura, envolta em mistério, alimentou uma série de teorias sobre seu destino. E essa incerteza sobre seu fim ainda persiste, mas o que ninguém esperava era que o mistério se estendesse além da sua morte. Por que ele não partiu? A resposta é simples, mas aterradora: Poe não descansou. Acredita-se que sua alma ainda esteja vagando por Baltimore, a cidade onde ele passou seus últimos dias.
Há relatos assustadores de pessoas que visitaram o cemitério onde ele foi enterrado e afirmam ter sentido uma presença gelada, uma sensação opressiva, como se o próprio Poe estivesse observando-os de longe. O mais inquietante, no entanto, é que muitos afirmam ouvir o eco de sua voz, baixinho, sussurrando palavras incompreensíveis ao vento, ou quem sabe, algum fragmento das terríveis histórias que ele escreveu. A presença de Poe, se é que pode ser chamada de presença, é mais do que apenas um arrepio. Aqueles que tiveram a experiência de sentir sua visita dizem que é como se o ar ao redor ficasse mais pesado, o tempo mais devagar. A sensação de ser observado, por alguém que não quer ser visto, toma conta. Alguns afirmam que, em certas noites, quando a névoa cobre Baltimore, podem ver uma figura sombria, vestindo um casaco escuro, com um olhar perturbador. Não é um espírito que busca descanso, mas um que ainda está à espreita, aguardando. Como se seu sofrimento e angústia o tivessem preso à terra. E o mais aterrador, há quem diga que Poe não foi apenas vítima de uma morte prematura e inexplicável. Alguns acreditam que ele foi vítima de um destino cruel, uma maldição que o mantém preso entre os mundos. Sua obsessão pela morte e pela loucura em vida parece ter se manifestado de forma ainda mais cruel após sua morte. Como se as sombras que ele criou em seus escritos tivessem se tornado reais demais. Quem sabe? Talvez o verdadeiro horror de Edgar Allan Poe seja não apenas suas histórias, mas o fato de que ele nunca conseguiu escapar delas, nem mesmo na morte. 3. Maria I da Inglaterra, Maria Sangrenta. Maria I da Inglaterra, mais conhecida como Maria Sangrenta, não é lembrada como uma rainha justa, mas como uma monarca implacável e cruel. Sua história é marcada por sua feroz perseguição aos protestantes durante o período de sua reinado, na tentativa de restaurar o catolicismo na Inglaterra. Entre 1555 e 1558, ela ordenou a execução de mais de 280 pessoas queimadas na fogueira, ações que lhe deram o infame apelido de Maria Sangrenta. Mas por trás de sua tirania, havia uma mulher marcada por tragédias pessoais, como a perda de sua única filha e o casamento infeliz com Felipe II da Espanha. Mas e o que aconteceu depois de sua morte? Bom, a resposta é assustadora. Maria Sangrenta não encontrou paz na morte. Disse que, após sua morte em 1558, seu espírito ficou preso ao palácio de St. James, onde ela passava longas horas observando os julgamentos e execuções de seus inimigos. Não é apenas uma lenda. Aqueles que estiveram nas salas sombrias do palácio afirmam sentir uma presença gelada e opressiva, como se alguém estivesse sempre os observando. Mas o verdadeiro terror não está no olhar, mas nos ecos das suas últimas palavras, que reverberam nas paredes, como se ela estivesse condenando todos que ousassem cruzar seu caminho. Há quem jure que, em noites particularmente silenciosas, quando a névoa toma conta de Londres, pode-se ouvir um som distante, como um sussurro vindo das profundezas da noite, repetindo: "Queime-os todos." Essa é a maldição de Maria Sangrenta. Seu espírito, cheio de raiva e arrependimento, persegue aqueles que entram no palácio de St. James. Alguns relatam ter visto uma figura sombria, vestindo traje real, com um olhar de pura fúria. Uma presença que ainda busca vingança, como se nunca tivesse saído do palácio, em busca de justiça pelas vidas que tirou. E o mais perturbador de tudo, Maria Sangrenta não parece estar sozinha em suas aparições. Muitos acreditam que ela não é apenas um espírito solitário, mas que a energia de todas as pessoas que ela condenou à morte ainda paira sobre ela. Como se o número de almas perdidas estivesse aguardando sua vingança, na eterna escuridão que a cerca. Às vezes, em noites particularmente macabras, dizem que se ouvem gritos, não apenas do passado, mas de algo mais real, como se Maria I da Inglaterra ainda estivesse tentando completar sua obra. 4. Napoleão Bonaparte, o Imperador Esquecido. Napoleão Bonaparte, o imperador que conquistou a Europa com sua ambição desmedida, está entre os maiores e mais complexos personagens da história mundial. Sua ascensão ao poder foi meteórica, mas sua queda foi igualmente dramática. Após ser derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão foi exilado para a remota ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. Lá, ele viveu seus últimos anos em confinamento absoluto, até sua morte misteriosa em 1821. Embora a causa oficial tenha sido câncer no estômago,
Rumores sempre cercaram sua morte, com algumas teorias sugerindo envenenamento ou até mesmo uma conspiração para silenciar o grande líder. Mas a verdadeira questão é: o que aconteceu após sua morte? Napoleão não descansou. Muitos acreditam que seu espírito ainda ronda a ilha de Santa Helena, onde passou seus últimos dias. Aqueles que visitaram a ilha afirmam sentir uma presença inquietante e opressiva, como se uma sombra invisível os observasse constantemente. Alguns até relatam terem ouvido seus passos ressoando pela noite, como se o próprio imperador estivesse marchando pelas colinas da ilha, eternamente preso entre a glória e a queda. Ele, que uma vez governou um império inteiro, agora seria um prisioneiro de sua própria história. Mas a sensação mais aterradora de todas é quando a névoa começa a cobrir a ilha. Dizem que, nessas noites, a figura de Napoleão pode ser vista em seus antigos aposentos, com uma postura ereta e uma expressão sombria, como se ainda estivesse tramando, como se ainda desejasse o poder que perdeu. O ar fica pesado, quase como se o tempo parasse, e é impossível não sentir a presença de algo, ou alguém, à espreita. Um espírito que não aceita a derrota, que se recusa a se tornar apenas uma memória. E o mais assustador é o que alguns acreditam: Napoleão não está apenas preso ao seu passado, mas também ao seu destino. Alguns afirmam que, em noites particularmente sombrias, se ouve um grito abafado vindo das montanhas, um grito de frustração, de alguém que ainda luta contra as correntes da morte. Eles dizem que seu espírito está destinado a vagar eternamente, revivendo sua derrota, preso não apenas na ilha de Santa Helena, mas em sua própria ambição desmedida e no peso de sua queda. E assim terminamos nossa jornada por entre sombras que a história tentou apagar. Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe, Maria Sangrenta e Napoleão Bonaparte, figuras que marcaram o mundo, mas que talvez jamais tenham deixado de caminhar entre nós. Será que suas almas estão presas por arrependimentos? Por segredos que levaram para a tumba? Ou será que existe algo ainda mais sombrio, algo que nos escapa? E você, acredita que os grandes nomes da história podem carregar maldições que transcendem a morte? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com quem, como você, busca entender o que se esconde além do véu da realidade. Porque, no fim, uma coisa é certa: algumas histórias nunca acabam, elas apenas esperam nas sombras, até que alguém esteja disposto a ouvi-las.